No Saber Direito desta semana, vamos aprender mais sobre direito civil. Você vai saber sobre conflito possessório, multipropriedade, direitos reais, direito de laje e muito mais. As aulas são com o professor Wesley Pimenta. Olá, seja bem-vindo a mais um Saber Direito. Eu sou o professor Wesley Pimenta e esta semana nós estamos com o curso de Direito Civil. Ao longo de toda a semana, abordamos os direitos reais. Na nossa primeira aula, nós tratamos do direito possessório e da figura do detentor e da detenção. Na nossa segunda aula, nós tratamos do primeiro e, se não maior e mais importante, direito real, o direito de propriedade. Falamos das suas formas de aquisição, das suas formas de perder a sua propriedade, entre elas a usucapião. Por fim, tratamos também na aula 2 do novo instituto no nosso Código Civil, que é o Instituto da Multipropriedade. Na nossa aula número 3 do nosso curso, nós versamos sobre o direito do condomínio. Trazemos todas as informativos de jurisprudência atualizada, bem como a lei determina as questões do condomínio, com foco no condomínio edilício, os direitos do condômino, o que ele pode sofrer, quando ele não pode sofrer alguma vedação. E na nossa penúltima aula, nós tratamos do direito de superfície, do Instituto da Enfiteuse, que não mais existe no Código Civil de 2002, mas que ainda existe em razão das enfiteuses constituídas no ano de 2000, através do Código Civil de 1916, bem como do direito real de laje, que é o último direito de real inserido no rol taxativo do artigo 1225 do Código Civil. Para você que perdeu as nossas outras aulas, convido a assistir através do YouTube, no canal da TV Justiça, através do link do Saber Direito. Hoje, o nosso curso vai versar sobre o direito de servidão. Direito de servidão que está positivado no seu Código Civil a partir do artigo 1378. Aqui nós iremos abordar algumas leituras das leis secas, então convido você a pegar o seu código para que a gente possa junto fazer a leitura e as remissões destes artigos, ok? Meus caros, servidão, o artigo 1378 dispõe que a servidão proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente. Então, desse artigo aqui, eu já posso tirar duas figuras, que aqui eu vou ter utilidade, ou seja, vai ser uma benesse para o prédio dominante. Por que o prédio dominante? Porque ele vai dominar, ele vai utilizar do prédio serviente para conseguir alguma benesse, para conseguir algo. Quando eu estou falando de direito de servidão, significa que o prédio dominante, ele vai gravar o prédio serviente, que pertence a diverso dono e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários ou por testamento e, subsequentemente, registro no cartório de registro de imóveis. Então, se eu estou falando de direito de servidão, significa que eu estou falando de benesse, de benefício entre dois prédios. Aqui não são prédios de condomínios edilícios somente. Aqui o código trouxe essa redação, mas eu posso estar falando de dois imóveis. Dois imóveis que têm que ser de proprietários distintos. Por que proprietários distintos? Porque se eu tiver dois imóveis que um esteja beneficiando o outro imóvel e é o mesmo proprietário, eu não estou diante de servidão, eu estou diante de serventia. Então, para que eu tenha servidão, é preciso que eu tenha dois imóveis com dois proprietários diferentes, onde o prédio dominante vai beneficiar do prédio serviente. Se eu tiver um só proprietário de dois imóveis, não há servidão, há serventia. Senhores, qual a natureza jurídica do direito real de servidão?
O direito real de servidão, assim como o direito de superfície, ele tem uma natureza jurídica de direito real sobre coisa alheia. Significa que aquela propriedade vai estar utilizando da coisa alheia para adquirir um direito real. Nesse caso aqui, é o direito de servidão, que é um direito real do artigo 1225. Então, é também chamado, o direito de servidão, também chamado de servidão predial, tá? Mas lembre-se, não é de prédios de condomínios edilícios, é chamado de condomínio, pode ser 2 imóveis que têm que ser distintos. Quando eu estou diante de uma servidão, significa que aqui vai haver uma voluntariedade. A servidão, ela se diferencia do direito de passagem forçada, porque aqui é um direito voluntário, é um acordo que vai ser firmado entre os proprietários daquela propriedade, daquelas propriedades, melhor se dizendo. E aí, aqui eu vou utilizar da propriedade do meu vizinho como forma de benesse, como forma de benefício. Lembre-se que servidão é servir. É como você, quando você chega, uma pessoa na sua casa, e você vai servir a ele um copo de água, você vai servir a ele um copo de suco. Você está dando uma servidão para ele, você está de forma voluntária, você está servindo essa pessoa. Você não deve confundir a servidão com a passagem forçada. A passagem forçada é um direito de vizinhança. Direito de vizinhança este que está positivado lá no artigo 1285 do Código Civil. Na passagem forçada, ela se difere do direito de servidão porque assim dispõe. Olha, acompanha comigo. O dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo ramo será judicialmente fixado, se necessário. Então, meu povo, aqui eu estou diante de um direito de vizinhança. É o capítulo que regula os direitos de vizinhança, é o artigo que está inserido neste capítulo. No direito de vizinhança não há voluntariedade, não há benefício. O proprietário, o meu vizinho, ele vai me dar passagem independentemente da vontade dele. Aqui não há uma questão de voluntariedade. Se for o caso, eu vou judicializar a questão. Mas aqui eu vou ter que pagar para ele também uma indenização cabal. Essa indenização vai ser fixada pelo magistrado. Uma indenização que vai ser analisada pelo valor que eu vou ter que estar utilizando da coisa dele. E quem vai sofrer esse constrangimento? O parágrafo 1º fala para a gente. Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar a passagem. Ou seja, é aquele que mais fácil chegar o meu acesso à via pública, eu vou constranger ele. Eu vou ter que fazer com que ele me dê essa passagem, porque eu não posso ficar em situação de encravamento, porque senão o meu imóvel ele vai perder a chamada função social. Não vai ter porquê eu ter o meu imóvel. Eu não vou ter poder dar destinação nenhuma a esse imóvel. Esse imóvel eu vou estar preso dentro do meu imóvel. Eu não vou ter como sair, não vou ter como acessar este imóvel. A passagem forçada, pessoal, ela é um direito de vizinhança, vai haver uma indenização, ou então pode ser um caso quando houver uma desapropriação. E aí, quando eu estiver diante de desapropriação, o juiz já me dá o quê? Uma serventia de eu ter que passar por um outro imóvel. Então, não confundam passagem forçada com servidão. Passagem forçada é constranger o vizinho a te dar passagem. É constranger ele a lhe dar uma forma de chegar à via pública. Na servidão, não. Aqui há uma voluntariedade entre as partes. Tá ok? Quando eu estou falando de servidão de passagem ou servidão de trânsito, eu estou falando que eu tenho imóvel dominante, eu tenho imóvel serviente. Então, o que é esse imóvel dominante? Dominante é aquele que vai
utilizar do outro imóvel. Imóvel serviente é aquele que vai ceder, é aquele que vai passar a servidão para o outro imóvel. A servidão, ela adere à coisa, pessoal. Ou seja, se a servidão adere à coisa, presta atenção comigo, ela é um direito real entre as partes, entre as pessoas? Não. Aqui é um direito real sobre a coisa. O artigo 1378, ele trouxe para a gente que ele vai ter que ser levado a registro no cartório de imóveis, porque eu estou diante de um registro, de um direito real de bens imóveis. Então, se é um direito real que adere à coisa, significa que se eu comprar um imóvel que está com uma servidão gravada, que está com uma servidão alienada a ele, eu vou estar adquirindo aquela servidão. Não há que se falar eu comprei, eu vou extinguir aquela servidão. Aqui é uma coisa que vai acompanhar a coisa, é como se fosse uma obrigação próprio terreno. Acompanha a coisa. Na obrigação próprio terreno é a dívida que acompanha a coisa. Mas aqui é uma servidão que vai aderir à coisa. Se, porventura, eu quiser vir a cancelar posteriormente, eu vou cancelar com o meu vizinho. Mas eu tenho que estar ciente que eu estou comprando um imóvel que já tem uma servidão existente. A servidão não é entre as pessoas, é entre os imóveis. A diferença de pessoas aqui é quanto ao proprietário, que tem que ser distintos. Porque se for proprietário igual, eu não tenho servidão, eu tenho serventia. Então, quando eu pego esse imóvel que vendi, ainda assim vai permanecer a minha servidão. Beleza? Senhores, o que é as características da servidão? O que se caracteriza a servidão? Então, para eu caracterizar uma servidão, eu preciso da existência de um gravame. Como assim da existência de um gravame? Eu preciso registrar no cartório de imóveis. É uma das características, porque é direito real. Direito real tem que ser registrado, tem que ser levado a registro no cartório de imóveis, se for bens imóveis. Ademais, há uma voluntariedade. Há uma voluntariedade quanto às partes, entre os proprietários, em constituir essa servidão entre os imóveis. Aqui não há uma obrigatoriedade, como há lá no caso da passagem forçada. Na voluntariedade, sim, eu preciso ser livre para poder fazer o quê? Essa pactuação. É o que se fala lá no direito dos contratos, do princípio da autonomia da vontade das partes. As partes são livres para contratarem o que quiserem, desde que o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável. Aqui respeita-se esse princípio, tá bom? Eu tenho que a incidência de um prédio em proveito de outro, vai haver o quê? A pluralidade de imóveis. É o prédio uso capiém, é o prédio serviente e o prédio dominante, tá? Só há que se falar em servidão sobre bens imóveis. Não há servidão de bens móveis. Não há servidão de direitos autorais. Não há servidão de direito pessoal. A servidão é um direito real sobre um bem imóvel de coisa alheia. Então, essas são as características do direito real de servidão. Quando eu trato do direito real de servidão, eu preciso trazer para vocês que ele é um direito acessório, ele é inalienável, ele é indivisível e perpétuo, diferentemente da superfície que nós vimos na aula passada, que a superfície eu tinha um prazo determinado para construir ou plantar. Aqui na servidão, se as partes não convencionarem, se as partes não falarem, presume-se que esse direito real de servidão ele vai ser perpétuo, assim como a propriedade, ou seja, vai se manter, vai se prolongar pelo decorrer dos anos, pelo decorrer do tempo. E aí, meu querido, é preciso você saber a seguinte hipótese, a seguinte situação. O artigo 1386, ele fala para a gente
que as servidões prediais são indivisíveis e subsistem no caso de divisão dos imóveis, em benefício de cada uma das porções do prédio dominante e continuam a gravar cada uma do prédio serviente, salvo, ou seja, com exceção, por natureza ou destino, só se aplicarem a certa parte de um ou de outro. Então, aqui nós estamos diante das características do direito de servidão. Então, nós já tratamos da natureza jurídica da servidão, já vimos que é um direito real sobre a coisa alheia, que eu preciso de 2 imóveis no mínimo, e de 2 proprietários distintos para que haja um direito de servidão. É uma voluntariedade, nós tratamos das características do direito de servidão. Ademais, nós verificamos a sua distinção com a passagem forçada, que é um dos direitos de vizinhança, onde eu vou constranger o meu vizinho a me dar passagem mediante uma indenização, segundo o artigo 1285 do Código Civil. Nós vimos que aqui eu vou ter 2 prédios, o prédio dominante e o prédio serviente. Para que a gente possa fixar essa matéria na memória, convido-os a participar do nosso primeiro quiz da aula de hoje. Vamos lá? O exercício incontestado e contínuo de uma servidão não aparente, sem título, autoriza o interessado a usucapir no prazo de 10 anos, no prazo de 2 anos. Letra C, em nenhuma hipótese, ou no prazo de 5 anos. Nesta pergunta aqui, a gente está diante de uma servidão não aparente, aquela que é não possível eu detectar, não é possível eu perceber. Então, quando eu estiver diante desses tipos de servidão, nós estamos falando que eu não vou poder usucapir. Então, a letra correta nessa nossa questão é a letra C. Em nenhuma hipótese eu vou poder fazer esse tipo de usucapião. Essa usucapião aqui, ela é possível fazer a usucapião de direitos reais. Nós tratamos disso. Nós vamos tratar isso mais a fundo na aula de hoje. Perfeito? Meus caros, nós trabalhamos também na nossa terceira aula com a questão do condomínio. E eu falei para vocês que condomínio é o mesmo que copropriedade. 2 ou mais pessoas são donos, são proprietários de determinada coisa. Ou seja, ambos terão o chamado grude, os poderes inerentes à propriedade. Ambos poderão gozar, reaver a coisa de quem injustamente o detenha, poderão usar, poderão dispor daquela coisa. E assim é possível. É possível que eu constitua uma servidão em face de 2 pessoas, onde gere um condomínio de servidão. Ou seja, 2 ou mais pessoas serão proprietários de um direito real de servidão. E nesse caso, vai haver o quê? O chamado condomínio. O nosso código, no artigo 1379, ele traz a possibilidade de usucapir servidão. Nós vimos na nossa segunda aula que a usucapião é uma forma originária de aquisição da propriedade imóvel, móvel e também de outros direitos reais através da prescrição aquisitiva, ou seja, em decorrência do tempo. Aqui no caso do artigo 1379, ele traz a seguinte redação: o exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, nos termos do artigo 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome, no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumada a usucapião. Veja bem, aqui eu estou diante de uma servidão aparente, aquela que é possível perceber, aquela que é possível identificar. E ele traz para mim que é possível usucapir essa usucapião com base nos termos da usucapião de bens imóveis, lá do artigo 1242 do Código Civil. Essa usucapião do artigo 1242 do Código Civil é a única que me exige o quê? O justo título e a boa-fé. É a chamada usucapião ordinária.
O artigo 1242 do Código Civil, assim ele dispõe. Acompanha comigo. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Ou seja, se eu tiver uma servidão aparente, que é possível verificar, onde eu tenho um justo título, eu tenho um título que me constitui aquela servidão, mas foi cancelado, eu continuo passando ali por 10 anos, de boa fé, eu consigo passar ali pelo caminho do meu vizinho que me deu aquela servidão. Eu vou poder adquirir aquela usucapião com base nos termos aquela servidão, com base nos termos do artigo 1379, através da usucapião, que é uma forma de aquisição da propriedade. Então, eu vou adquirir essa servidão. Contudo, há uma possibilidade de eu não comprar, de eu não adquirir essa servidão, não ser registrada, mas eu continuar ali utilizando daquela servidão de forma o quê? Aparente e por um prazo maior, por um prazo superior. Mas aqui há uma divergência no Código Civil que foi consertado pela Jornada de Direito Civil. Assim dispõe o artigo parágrafo único do 1379. Se o possuidor não tiver título, ou seja, não há algo que registre como ele aquela servidão, o prazo da usucapião será de 20 anos. Ou seja, ele trazia para a gente a hipótese de uma usucapião com um prazo maior, um prazo mais prolongado. Quando eu estou falando de usucapião com um prazo mais prolongado, significa que eu estou falando da usucapião extraordinária. Essa usucapião extraordinária, ela está prevista lá no rol das usucapião de bens imóveis, no artigo 1238. Só que há uma divergência, porque a Lei Geral de Usucapião, essa questão, regula que o prazo máximo de uma usucapião tem que ser até 15 anos, que é a extraordinária. Nós vimos na nossa segunda aula. Quando eu estou diante de uma usucapião extraordinária, não me importa se eu tenho boa-fé, não me importa se eu tenho justo título, se o meu imóvel é superior ou não a 250 metros quadrados. Aqui, e o meu prazo vai ser de 15 anos. Aqui já houve uma questão, uma tentativa de consertar essa redação do parágrafo único do 1379, mas que não foi para frente. Então, houve aqui um equívoco do legislador que foi consertado posteriormente pela Jornada de Direito Civil, em um dos seus enunciados. Quando a Jornada de Direito Civil assim positivou no enunciado 251, ele falou o seguinte, que o prazo da usucapião de uma servidão passa-se de 20 anos para 15 anos. E assim vem entendendo a jurisprudência. O prazo para um usucapião de uma servidão não é de 20 anos. O prazo é de 15 anos. Mas cuidado, isso não está no seu Código Civil. Isso está numa Jornada de Direito Civil. Então, quando você for fazer uma questão de prova, quando você for julgar o item, você tem que ver como que a questão está lhe cobrando. Se a questão está te pedindo de acordo com a legislação civil vigente, se é de acordo com a legislação, se é de acordo com o Código Civil, você vai falar que o prazo é de 20 anos. Mas se for de acordo com o entendimento da Jornada de Direito Civil, de acordo com o entendimento jurisprudencial, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores, você vai falar que o prazo de uma usucapião aparente, quando não há justo título e não há boa-fé, que o prazo dela será de 15 anos, que é a regra, que é o máximo de um prazo de uma usucapião extraordinária. Lembrando que eu tenho a usucapião extraordinária de até 15 anos, a ordinária de 10 anos, e eu tenho as espécies de usucapião do Minha Casa Minha Vida, que é onde eu não posso ser o quê? Proprietário de nenhum imóvel urbano e nem mesmo rural. E os prazos variam de 2 até 5 anos. Quando eu estiver diante de 2 anos, é a chamada usucapião por abandono de lar, ou por meação, ou por também chamada de relâmpago, como assim chama a doutrina, porque o seu prazo será de 2 anos, é muito rápido. E o companheiro
que foi abandonado pelo cônjuge que deixou lá, vai adquirir por meio de uso capião a meação, a parte que cabia ao outro que deixou o imóvel. Então, meus caros, cuidado, uso capião é permitido, é possível para direito real de servidão, assim como também para aquisição de bens móveis e para bens imóveis, beleza? Quanto às constituições de uma servidão, a constituição de uma servidão, ela pode se dar de diversas formas. Como assim, professor? Você falou que é 2 prédios que vão se fazer uma servidão, vai ter o prédio dominante, vai ter o prédio serviente? Sim. A constituição de uma servidão, ela pode ser um negócio unilateral. Pode ser através de um contrato oneroso ou não. Como assim um contrato oneroso ou não? Possa ser que neste contrato, nessa servidão que eu constituí com meu vizinho, nesse ato de voluntariedade dele, ele não quis me cobrar nada. Ele não quis me cobrar para passar dentro da propriedade dele. Ele não quis me cobrar para não construir até determinado período. Ele não quis me cobrar para eu instalar umas antenas de telefonia. Enfim, diversos são os casos. Então, o contrato pode ser por meio de contrato oneroso ou não, pode ser por meio de um ato unilateral, pode ser também por meio de uma sentença. Professor, como assim uma sentença? Você falou que é algo voluntário entre 2 proprietários de prédios distintos. Meus caros, no Código de Processo Civil, eu tenho chamada ação de divisão de terras, ação divisória, ação que vai demarcar cada terra. E quando o juiz, ao analisar que determinada propriedade vai ficar em situação de encravamento, ou seja, vai me remeter lá para aquela hipótese do artigo 1285, para a situação da passagem forçada, ele de ofício, no momento da sentença, ele já vai providenciar que seja constituída uma servidão de passagem, uma servidão que eu passe por dentro do imóvel do meu vizinho. Então, via de regra, a servidão ela vai ser voluntária, mas é possível que o juiz, de forma judicial, fixe uma servidão. E aí essa servidão vai ser a servidão judicial. Então, a servidão também pode ser constituída de forma judicial, não é a regra, lembre-se disso. Vai surgir através da ação de divisão, da ação divisória de terras, beleza? Seguindo, vamos falar também que é possível eu constituir uma servidão através da uso capião que nós já tratamos, nós foi a nossa primeira espécie, mas eu quero a sua atenção para a súmula 415 do STF. A súmula 415 do Supremo Tribunal Federal, assim ela dispôs. Acompanha comigo, se você estiver em casa aí com o seu vademecum, se você estiver com a legislação, acompanhe lá a súmula 415, que trata da servidão. A súmula 415 do Supremo Tribunal Federal, ela dispõe que servidão de trânsito, ou seja, aquela servidão que eu vou passar, não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferido direito à proteção possessória. Olha só o que o Supremo diz, que é uma servidão, quando eu estou diante de uma natureza de obras realizadas, eu vou ter ali a proteção possessória. E como é que eu vou invocar essa proteção possessória? Através dos interditos possessórios, que nós falamos na nossa primeira aula. Eu tenho a ação de manutenção da minha posse, eu tenho a ação de interdito proibitório e eu tenho a ação de reintegração de posse. Meus caros, o nosso curso está construindo, estamos chegando ao final do nosso curso. Eu quero convidar você então para mais um quiz aqui do nosso programa Saber Direito. Vamos lá? Na passagem forçada, aquela passagem do artigo 1285, sofrerá constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem? Sofrerá constrangimento o vizinho cujo imóvel mais difícil se prestar à passagem? Letra C de civil, sofrerá o constrangimento o vizinho que tem melhor afinidade com o dono do prédio,
que não tem acesso à via pública. Ou letra D, sofrerá o constrangimento o vizinho mais fácil de ser encontrado. Aqui, conforme a legislação vigente, conforme o artigo 1285 do Código Civil, sofrerá constrangimento o vizinho que for mais fácil o acesso à via pública. Então, a letra correta é a letra A, segundo o artigo 1285. Para a gente ratificar este entendimento, vou fazer novamente a remissão do artigo 1285. O 1285 assim dispõe: o dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo ramo será inicialmente fixado, se necessário. Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar a passagem. Então, aqui não há que se falar em afinidade do vizinho mais fácil de ser encontrado, mas sim aquele mais fácil de me dar a passagem. Voltando para o direito real de servidão, a súmula 415 me traz essa possibilidade do Supremo Tribunal Federal. E aí eu volto a repetir, temos as ações possessórias. Lembrando que a ação possessória, o detentor não tem a possibilidade, ele não tem legitimidade para figurar em ação possessória, somente o possuidor. E para a ação possessória, eu tenho a ação de reintegração de posse, quando houver o esbulho, a ação de manutenção de posse, quando ainda não houver o esbulho, mas estiver havendo turbação, e, por fim, a ação de interdito proibitório, no caso de ameaça de turbação ou de esbulho. Senhores, quanto à classificação da servidão, a servidão ela se difere de diversas formas. Segundo o professor Carlos Roberto Gonçalves, a servidão pode ser urbana ou rústica. Como assim, professor? A servidão pode ser urbana ou rústica. Servidão urbana ou rústica é diante do local onde está sendo realizada a servidão. Quando eu falo que a servidão é realizada em meio urbano, significa que a minha servidão ela é urbana. Quando eu estou diante de uma servidão em área rural, é chamada de servidão rústica. No que tange ainda às classificações, a servidão ela pode ser contínua ou descontínua. Como assim, professor? Contínua ou descontínua? Significa que para eu exercer essa servidão, quando ela vai ser contínua, eu não necessito de uma conduta humana. Não preciso que haja a incidência de uma conduta humana para que ela seja exercida. É o caso de uma ação, de uma servidão de passagem. Só vai haver uma servidão de trânsito, uma servidão de passagem, se houver o quê? A passagem, a conduta humana, senão ela vai ser descontínua. Uma servidão de pastagem. O que é a servidão de pastagem? Servidão de pastagem ocorre muito no campo. Eu faço uma servidão com o meu vizinho, nós temos uma fazenda e nós temos um condomínio necessário. Lembrando que o condomínio necessário é aquele imposto pela lei, a cerca que divide a minha fazenda do meu vizinho. Eu não posso utilizar da propriedade do meu vizinho, mas a partir do momento em que o meu vizinho me dá uma servidão de forma voluntária, que me permite que eu leve o meu gado para pastar na propriedade dele, ele está me dando uma servidão de pastagem. Então, uma servidão descontínua só vai existir se houver um ato humano. Se eu levar o meu gado para pastar no terreiro, no campo dele, e posteriormente eu voltar com este meu gado, beleza? A servidão contínua é aquela que não necessita de uma conduta humana para existir. Então, somente a Constituição, no momento da sua Constituição. Por exemplo, se eu constituo uma servidão com o meu vizinho para ele não construir até com um tamanho superior até determinada altura, esse aí é uma servidão que contínua. Eu tenho também as chamadas servidões aparentes e as servidões não aparentes. Servidões aparentes e servidões não aparentes
são aquelas servidões onde eu irei perceber, é possível identificar a existência da servidão. Quando eu estou diante de uma servidão não aparente, é aquela servidão que não é possível eu identificar ela a olho nu. Servidão aparente pode ser um aqueduto que eu coloque na parte no meu vizinho para passar canos e tubulações na propriedade dele. Agora, se esse aqueduto for no subsolo, aí sim vai ser uma servidão o quê? Não aparente, não vai ser possível perceber a olho nu. Uma servidão de vista. Servidão de vista, lembre-se, é aquela servidão na qual eu vou ter uma vista eterna para o mar. Eu comprei um apartamento aqui na Praia da Barra, em Salvador, com aquela vista para o farol, e do lado há um outro imóvel. E eu constituo com o meu vizinho que ele vai fazer uma servidão comigo. Lembre-se, servidão de forma perpétua, é uma servidão na coisa. Ele não vai construir de forma que venha acabar com a minha vista, com aquela minha vista para aquela imagem maravilhosa aonde sai ali os famosos blocos do Carnaval de Salvador. Quando eu estou diante dessa servidão, ela só vai ser possível ser analisada se eu verificar no seu registro, porque não é possível identificar a olho nu que entre aqueles dois vizinhos ali há uma servidão que o outro vizinho não pode construir a determinada altura para não comprometer a vista daquele vizinho. Agora, na aparente, eu consigo perceber, quando eu tenho duas fazendas, tem aquele mato, tem a grama, e é possível você perceber o quê? Que ali há um caminho, há sempre um caminho de terra onde as pessoas sempre passam. Ali a grama já nem pega mais, porque ali é o caminho. Aquilo ali é a servidão de trânsito, aquilo ali é o caminho, não é a passagem forçada, mas é o quê? Uma servidão que pode ser aparente. Servidão também pode ser positiva ou negativa. Servidão positiva e servidão negativa é aquela servidão que vai se diferenciar quanto à conduta do agente. Significa que eu tenho que fazer algo de forma positiva ou de forma negativa. Quando eu falo que eu vou ficar de forma negativa, é a mesma forma de uma obrigação negativa, lá do nosso livro de Direito das Obrigações. Na obrigação de não fazer, é como se fosse aqui uma servidão negativa. O agente ele tem que se abster de fazer. Ele pode fazer, mas ele não vai fazer. Se eu tenho uma servidão de vista constituída com o meu vizinho, ele pode construir? Poder ele pode, mas ele tem que, ele tem que se abster de construir para não acabar com a minha vista eterna para o farol da Barra em Salvador. Então essa servidão é a chamada servidão negativa, ela pode se classificar assim. Agora, a servidão positiva é uma servidão na qual a outra parte ela tem que realizar a conduta humana. Ela tem que fazer aquilo ali. Como, por exemplo, eu dar passagem para o meu vizinho ali para poder ele chegar com forma mais rápido na via pública, mesmo ele tendo acesso. Essa é a chamada servidão positiva. E, por fim, nós temos também a chamada servidões contínuas e servidões descontínuas. Servidão de vista é uma servidão contínua. É aquela que eu consigo verificar, igual já tratei para vocês. É aquela que vai continuar de forma direta. Senhores, servidão de passagem e de cabos e tubulações também é uma servidão que contínua. Ela vai, uma só vez constituída, ela vai continuar. Por exemplo, quando você dá uma servidão de passagem de cabo, você não fica passando o cabo na propriedade do seu vizinho todo dia. Você passa o cabo e pronto. Essa é uma servidão contínua. Uma servidão, outra servidão contínua, é o caso da servidão de vista, que você ali constitui a servidão, você vai ter aquela vista ali eterna para o farol, tá bom? Aparente é possível perceber, nós já tratamos também, falei da certidão de trânsito, do aqueduto, se for exterior. Servidão de vista não é aparente, ou seja, servidão de vista não é possível ser usucapida. Não é possível você usucapiar algo que você não consegue perceber. Então, você precisa do registro. Então, se você lá tem uma servidão, nunca constituiu uma servidão com seu vizinho, você tem a vista eterna lá para aquele farol da Barra.
mas o seu vizinho resolve vender aquele imóvel e decide vir embora para Brasília. A partir daquele momento, o novo proprietário que adquiriu o imóvel, que não tem nenhuma servidão gravada em seu imóvel, ele vai poder construir ali e pode sim acabar com o seu direito, com a sua questão de você ter vista lá para o farol da Barra. Beleza? Meus queridos, quando eu estou falando em direito de servidão, significa que aquele imóvel ele vai sofrer alguns danos, vai sofrer perecimento. E aí eu tenho que fazer benfeitorias. Lembre-se que eu tenho as benfeitorias necessárias e tenho as benfeitorias úteis e as voluptuárias. Então, quando eu estou diante de uma despesa, eu tenho que analisar se algo não for pactuado entre as partes naquele momento, as despesas ficarão por quem? Correrão por conta exclusiva do dominante, daquele que está utilizando da coisa do outro. É isso que reza no nosso Código Civil. O artigo 1380, ele traz para a gente, começa a discorrer sobre o exercício da servidão. Eu quero que você acompanhe comigo a remissão desses artigos. Olha só, o dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias e a sua conservação e uso. E se a servidão pertencer a mais de um prédio, ou seja, se houver aqui a questão de condomínio, serão as despesas rateadas entre os respectivos donos. Ou seja, se as despesas vão ser divididas entre os respectivos donos, é porque há um condomínio na servidão. E o dono de uma servidão é quem? É aquele que está utilizando dela. Então, ele é o responsável por contar, por pagar as custas da manutenção dessa servidão. O 1381, ele discorre para a gente sobre essas obras. As obras que se refere ao artigo 1380 devem ser feitas pelo dono do prédio dominante, ou seja, aquele que está dominando o prédio serviente. É ele que tem o domínio, ele é o maiorzão, é ele que é o todo-poderoso. E quando eu falo isso, se nada tiver sido disposto expressamente no título. Que título é esse? Lá no cartório de imóveis que houve o quê? O registro dessa servidão. Quando houve o registro dessa servidão, se os proprietários não tiverem pactuado quem aí iam pagar, vai valer o que está expresso no Código Civil. Então, vai correr por conta do código do prédio dominante. Eles podem dividir, e aqui é o tal do chamado princípio, novamente eu falo, é o tal do chamado princípio de autonomia da vontade das partes. Meus caros, quando a obrigação incumbrir ao dono do prédio serviente, este vai poder se exonerar, abandonando total ou parcialmente a propriedade ao dono do dominante. Como assim? Significa que a obrigação deve incumbir ao prédio do dono serviente, aquele que está dando a servidão. Se ele se exonerar, abandonar total ou parcialmente, a propriedade vai passar a ser quem? Ao dono da servidão. Se o proprietário do prédio dominante se recusar a receber a propriedade do servente ou parte dela, caberá o quê? A custear as obras. E por fim, no que a gente fala e tanto é isso, o 1383 dispõe: o dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão. Quando eu estou falando de exercício legítimo da servidão, significa que há aqui um direito real entre os prédios, entre os imóveis. Então, aquele que me deu a servidão, ele não pode, enquanto durar, ou se não for revogada, querer embaraçar meu usucapião. Porque senão eu vou poder, não vai poder embaraçar o quê? O meu uso da minha servidão. Porque se ele tiver começando a embaçar a posse na minha servidão, eu vou poder me valer das ações possessórias. Vem comigo novamente, vamos para o nosso último quiz da nossa aula de hoje. Vamos fixar a matéria. Vem comigo, olha lá. A servidão não se extingue pela reunião dos dois prédios no domínio da mesma pessoa, ou ela não vai ser extinta pelo não uso durante 10 anos contínuos. Ela não vai ser extinta pelo não uso durante 5 anos contínuos e, por fim, ela não vai ser extinta pela supressão das respectivas obras por efeito de contrato ou de outro título expresso. Meus caros, na questão em tela, a letra correta é a letra C. A letra C não é hipótese de extinção da servidão. Nós vamos trabalhar daqui a pouco as espécies, as formas de extinção da servidão
A letra A, a letra B e a letra D são formas de espécie de extinção da servidão, previstos no teu artigo 1389. Seguindo no nosso curso, onde nós havíamos parado antes do nosso quiz, nós estávamos tratando sobre as formas do dono do prédio sorveniente que não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão. Ou seja, ele não pode impedir, depois se ficar com raiva, se ficar chateado, brigou com o vizinho, querer que ele passe de passar lá na sua passagem. Mandar que ele tire ali os canos e tubulações, os cabos, retirar a antena que ele deixou o outro colocar. Ele não pode se arrepender posteriormente, porque aqui não é um direito sobre as partes, não é um direito sobre a pessoa, é um direito sobre a coisa, é um direito real. Senhores, quando eu estou falando de direito real, a interpretação das cláusulas de direito real de servidão, ela é restritiva. Como assim, professor, é restritiva a interpretação das cláusulas de direito real de servidão? Olha só, se eu constituo contigo uma servidão de passagem, no momento em que nós vamos trazer, que nós vamos registrar essa servidão, eu tenho que dizer na nossa finalidade de que vai ser essa servidão. Se vai ser para passagem de pessoas, se vai ser para a passagem de carros, se vai ser para a passagem de animais, se vai ser o seu animal que vai pastar lá no meu campo, se vai ser cabos, se vai ser tubulações, se eu vou permitir que você retire água do meu poço artesiano, porque você não tem esse poço artesiano. Eu vou analisar qual vai ser esse tipo de finalidade no momento em que a gente registrar essa servidão. Quando eu registro essa servidão, as cláusulas serão interpretadas sempre de maneira restritiva e nunca de maneira ampliativa, nunca de maneira de forma majorada. Não há uma inversão assim aqui. Por exemplo, se no momento que eu constituo a servidão de passagem com você, eu permito que você passe com o carro na minha propriedade, quem pode mais, pode menos. Então, se você automaticamente pode passar de carro por dentro da minha propriedade, como forma de benesse, como uma forma de você chegar mais rápido à sua propriedade, se você pode também passar o quê? De forma transeunte, de forma o quê? De passagem. Então, se você pode passar de carro, eu posso permitir que você passe na minha passagem de forma o quê? De forma a pé, de forma que você venha caminhando. Diferentemente, eu vou fazer o quê? De forma restritiva. Quem pode mais, pode menos. Agora, a inversão não pode. Eu não posso ampliar a minha servidão. Se eu permito que você passe apenas a pé, apenas para você chegar mais rápido à via pública, de forma de caminhando, de forma de a certidão de passagem, de forma que seja a certidão aparente, eu não posso autorizar posteriormente que você venha a passar na minha propriedade de carro. Porque quando você não vai utilizar, querer passar de carro aqui, eu estou ampliando o rol. E aqui não há uma forma de uma análise ampliada do direito real. O direito real aqui de servidão ele tem que ser analisado de forma restritiva e não de forma mais ampliada. Senhores, quando eu estou falando de direito de servidão, aquele que tem a servidão, ele tem que se valer das chamadas ações petitórias. Como assim essas ações petitórias? É para proteger a sua servidão. Como que ele vai valer-se da proteção da sua servidão? Na proteção da servidão, ele vai se valer das ações petitórias. Essa ação ela pode ser negatória ou ela pode ser confessória. Como assim uma ação negatória? A ação negatória é aquela ação aonde o dono do prédio serviente, ou seja, o dono daquele que está sendo constrangido, que está dando passagem, que está permitindo que o outro utilize da sua propriedade, vai negar na sua propriedade, por isso que aqui é uma ação petitória, porque eu estou discutindo propriedade, vai negar que na sua propriedade há a constituição de uma servidão.
Diferentemente, é ação confessória. Na ação confessória, aqui é a pessoa, via de regra, do prédio dominante, ou seja, aquele que está querendo que seja declarado que há uma servidão no prédio serviente. Então, a negatória é aquele que está sendo constrangido, é aquele que está dando a servidão, que vai pedir para que o juiz declare que negue, que é o quê? Que há uma servidão naquela propriedade. A confessória é o prédio dominante, o proprietário do prédio dominante, que vai pedir que confesse, que seja ratificado, que seja confirmado que naquela propriedade serviente há sim uma servidão. E aí é uma ação declaratória, uma ação petitória, que de natureza petitória. Quando eu trato dos direitos de servidão, eu tenho que trabalhar com vocês sobre as servidões prediais, porque as servidões prediais, elas são indivisíveis, elas subsistem no caso de divisão, igual eu tratei com vocês agora há pouco, segundo o artigo 1386 do Código Civil. Importante salientar o artigo 1384 do Código Civil. O artigo 1384 dispõe que a servidão só pode ser removida de um local para o outro pelo dono do prédio serviente e à sua custa. Como assim, professor? Se um prédio me permite instalar antenas de telefonia, me permite instalar, passar um cabeamento, de passar cabos de fios ou um aqueduto pela sua propriedade, ele pode fazer o que? A remoção daquilo ali. Ele pode fazer a transferência daquela servidão. Porém, quem vai arcar com custos da servidão não é a pessoa que está tendo a servidão a seu favor. Não é o prédio dominante, não é o dono do prédio dominante, é o dono do prédio serviente. E aí ele que vai arcar com as suas custas. Se tem um aqueduto que ele quer colocar no subsolo, é ele quem vai pagar com essas passagens de cabo. Beleza? Se nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou pelo dono veste as suas custas. Se houver considerável incremento da utilidade, ou não prejudicar o prédio serviente. Senhores, estamos caminhando para o final do nosso curso. Iremos abordar agora a questão da extinção da servidão. A extinção da servidão, ela pode se dar de algumas formas. Nós vimos no quiz algumas das hipóteses. Vamos trabalhar agora? Eu tenho as hipóteses do artigo 1387, do 1388 e a do 1389. O 1387 assim dispõe: salvo na desapropriação, a servidão, uma vez registrada, só se extingue com respeito a terceiros quando cancelada. Ou seja, é possível que a minha servidão, ela não vai ser cancelada. Aqui o objeto vai acompanhar a coisa. Ainda se eu adquirir um imóvel que é uma servidão, aquele imóvel vai ter servidão. Vai ser cancelada essa servidão se eu tiver perda da propriedade, por meio da desapropriação, quando o poder público, assim, tiver o interesse naquela propriedade que ali fora constituída aquela servidão. Então, é uma das hipóteses de formas de extinção da servidão. Se o prédio dominante, ou seja, se o prédio é aquele que está utilizando do outro de forma de utilizar a servidão, estiver hipotecado, presta atenção, estiver hipotecado, ou seja, o imóvel está hipotecado. E aí, na matrícula daquele imóvel foi registrado que ele tem uma servidão a seu favor. E a servidão, se mencionar no título hipotecário, será também preciso para cancelar a servidão o consentimento do credor. Cuidado! Só vai haver o cancelamento dessa servidão, se esse imóvel estiver hipotecado, se o credor assim consentir. Por quê? A servidão, ela valoriza o imóvel, que é o prédio dominante. Então, é preciso do consentimento do credor para que haja o cancelamento dessa servidão. Seguindo, o artigo 1388 assim dispõe para a gente que o dono do prédio serviente, ou seja, daquele que está dando a servidão, tem o direito, pelos meios judiciais, ao cancelamento do registro,
Ou seja, ele vai poder utilizar do Poder Judiciário para cancelar o registro daquela usucapião. Embora o dono do prédio dominante lhe impugne quando o título houver renunciado à sua servidão ou quando tiver cessado para o prédio dominante a utilidade, a comodidade que determinou a constituição de servidão. Como assim? Quando tiver cessado para o prédio dominante, a utilidade ou a comodidade que determinou a constituição de servidão. Suponhamos que eu constitui uma servidão para passar cabos e fios pela passagem do meu vizinho. Ou então eu tinha uma servidão de retirar água, de pegar água no aqueduto dele, para poder ter água na propriedade, porque eu não tinha. Mas eu construí um poço artesiano na minha propriedade. Eu preciso ainda ficar pegando da água dele para poder me manter, para poder existir? Não, eu vou ter que o quê? Pegar da minha. Então, o dono do prédio serviente, aquele que me deu a servidão de forma voluntária ali, enquanto eu não tinha água, ele vai poder pedir o quê? O cancelamento daquela servidão. Por fim, quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão. Ou seja, ele vai tomar aquela servidão para ele em razão de algum motivo. Foi uma enorme satisfação estar com você durante toda esta semana. Eu sou o professor Wesley Pimenta, de Direito Civil, e convido você a assistir às nossas outras aulas através do canal do YouTube da TV Justiça. Obrigado pela companhia e até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.